Olá, bem-vindos a mais uma entrevista do Day Tour. Agora um pouco diferente, nós vamos conversar com dois grandes empresários do Brasil, Ana Carolina Pfeiffer e José Joaquim Pfeiffer. A Carol e o Kim são irmãos e são fundadores da Atom SA. Atom 3 na Bolsa, a maior empresa de traders da América Latina e que também produz materiais didáticos para o mercado financeiro e vende cursos relacionados com o mercado financeiro, é claro. Eu sou muito amigo dos dois, pouca gente sabe, mas eu sou padrinho de casamento do Joaquim. A gente é vizinho de casa lá na praia Riviera de São Lourenço e fomos parceiros de negócio por quase uma década na minha casa antiga. A Carol é formada em administração de empresas e está no mercado financeiro desde 2005. Hoje, o foco dela é o day trade. Carol é uma das mulheres que se arriscam nessa profissão. A Carol também faz um quadro de investidores do Shark Tank na Sony, né, Carol? Shark Tank Brasil na Sony, né? Sempre à procura de bons negócios. Bom, além de tudo isso, ela ainda arruma tempo para comandar a Atom. Ela é a CEO da empresa. E o Joaquim é um dos gestores mais jovens do Brasil a obter o sucesso financeiro. Ele também é formado em administração de empresas e trabalha no mercado financeiro desde 2005, como a Carol. Junto com ela, ele fundou a Atom em 2009. Eu me lembro, eu estava ali pertinho deles. Joaquim é especialista em operações estruturadas, juros futuros e também day trade. E aqui no Day Tour, hoje a gente vai bater um papo com os dois sobre gente, rumos da Atom, mercado financeiro, cenário macroeconômico e vamos embora, vamos lá. Bom, a primeira pergunta vai para Carol. Carol, eu acabei de receber aqui uma mensagem lá da minha companheira, lá da Jovem Pan, uma foto, você e a Fabi Saad. O que vocês estão aprontando lá, hein? Isso é informação privilegiada. Inside information. Brincadeira da parte, a Fabi Saad é uma grande amiga. Eu gosto muito do conteúdo dela, de mulheres positivas. E cada vez mais a gente vem conversando sobre trazer mais mulheres para o mercado financeiro. Mesmo porque, né, precisamos aumentar aí o número de mulheres investidoras e falar mais abertamente sobre empreendedorismo. Tá. Então, a gente tá vendo Ela tem o Mulheres Positivas lá na Bandeirantes, um programa de mulheres, né? Mulheres Positivas. Na verdade, eu fui quinta-feira passar, retrasado, eu acho que eu fui. Muito bacana o programa dela, mas começou com um livro, daí foi pro programa, ela tem um aplicativo também. Que legal. Muito conteúdo, todas as grandes mulheres empreendedoras do Brasil já foram entrevistadas ou serão pela Fabi Saad. Você foi ou vai ser? Fui. Eu conheci ela sim, e a gente ficou muito amiga e a gente vem conversando sobre isso. E o Shark Tank, o que é? Você busca startups para investir? O que é o Shark Tank? O Shark Tank foi um grande, assim, uma grande surpresa, né? Um grande presente na minha vida, porque muitas pessoas falavam, né? Putz, Carol, é teu perfil, investidora e não sei o quê. E daí eu falei, imaginei que em algum momento poderia participar, mas não tão breve, assim, né? Tão nova no programa. E daí foi muito bacana, eles me convidaram, inclusive a Fabi Saad foi uma das que falou, né, que a Carol deveria ser convidada e tudo mais, foi uma que mais incentivou. E lá a gente investe em empresas, né? Não necessariamente em startups, são empresas que são feitas, passam pelo processo seletivo do programa, então é feita uma curadoria, e lá a gente vai decidir se a gente investe ou não. E é importante dizer, a gente não tem nenhuma informação antes do programa, antes de ir para o programa. Chega lá, o cara e conta a empresa. É muito mais difícil do que operar na bolsa, porque tem que fazer um monte de pergunta, tomar decisão na hora. E o investimento é maior também, se você quiser, você não pode comprar, começar pequenininho. E assim, vamos considerar, né? Eu hoje, na Atom, com o meu irmão, com os traders, eu tenho ali onde, né, tirar dúvida, trocar ideia e tudo mais. Agora ali, sozinho, e é Carol pessoa física, é o meu dinheiro, é o meu cheque que eu vou entregar, então é muito mais desafiador. Que legal. E agora eu queria perguntar para vocês algo que eu sei, mas o nosso público não sabe, né? Como é que surgiu a Atom? Né? Qual que é a história por trás da empresa que vocês fundaram juntos? Quais foram os principais obstáculos, os desafios, né, para abrir esse negócio e os desafios de empreender aqui no Brasil? Quais foram? Gigante, né? O Brasil é um país que apresenta uma dificuldade terrível para o empreendedor, mas ao mesmo tempo uma oportunidade gigantesca, porque os desafios aqui fazem com que as pessoas que tenham determinação, vontade de vencer na vida mesmo, possam colher bons frutos e boas oportunidades. Mas, óbvio, não é fácil porque você é amassado o tempo inteiro. A gente começou no mercado financeiro em 2005, igual você citou, e a gente começou como todo mundo começa, como um agente autônomo de investimento.
Então a gente começou como agente autônomo de investimento e a gente queria algo mais, né? A gente queria fazer gestão dos clientes, queria estar mais alinhado aos nossos clientes, ganhando na performance quando eles tinham resultados positivos, porque daí o seu ganho fica mais ilimitado. Sim. E aí a gente montou uma gestora, a gestora também começou a ter resultados muito bons, a gente começou a montar e treinar uma equipe de traders para que esses traders tivessem aqui junto com a gente na nossa companhia. E em 2010 a gente acabou fazendo uma fusão com uma corretora estrangeira, que era uma das maiores, que tinha como sócio o Royal Bank of Scotland, que é o Banco da Rainha da Inglaterra. Então, para a gente foi uma operação muito legal. E aí, quando a Nobre, gente... né? Uma operação honrosa. Honrosa. Não, é verdade. Não, é verdade. A gente se sentiu muito feliz. Não, dá credibilidade, você vai ganhando corpo. Jovens, a gente estava com 22, 23 anos. Claro. Só que aí, quando a gente chegou naquela companhia, era tudo burocratizado. Ou seja, um processo que é uma decisão rápida que a gente tomava em minutos, que a gente já estava acostumado com isso, levavam meses para fazer um site, para provar uma ideia, para provar uma distribuição, etc. Aí o que aconteceu? Em 2011 a gente retomou o negócio, tinha um período de lock-up, e aí nesse período de lock-up que a gente deveria ficar fora, o que a gente fez? A gente montou uma empresa, Work Hard, Play Hard, Eu me lembro. WHPH, e aí essa companhia só operava nosso capital próprio. A gente pegou o nosso capital, botou nessa companhia e junto com outros traders a gente começou a ter um resultado gigantesco só fazendo operações de day trade. E aí o que aconteceu? A gente viajou para os Estados Unidos, eu e a Carol, a gente sempre estuda, aperfeiçoa, etc., em cursos e treinamentos para entender tudo que existe no mercado, porque o mercado você nunca para de estudar, né? Para sempre. E aí, nesses estudos, a gente entendeu lá nos Estados Unidos que tinha um negócio que estava crescendo pra caramba, que são as mesas proprietárias. Sim, e eu aí, me lembro dessa fase também. Quando as mesas proprietárias começaram a explodir nos Estados Unidos, isso vinha no processo desde 2008, a gente entendeu que a gente estava construindo no Brasil, que era o mesmo modelo de negócios. E aí, a gente começou um projeto, né, um processo de selecionar traders para trabalhar na nossa companhia, igual estava acontecendo nos Estados Unidos. Aí começaram a vir as primeiras dificuldades. Primeiro a gente tentou montar um campeonato, aí o primeiro campeonato, a gente montou esse campeonato, as cotações não eram em tempo real, o simulador tinha problema, etc. A gente levou 3 meses para ter lá os primeiros colocados, e aí quando a gente deu dinheiro para os primeiros colocados, os caras perderam em 20 dias. Mas aí a gente não ficou puto do cara perder grana, né? Porque, enfim, dinheiro a gente recupera e faz, e manda bala de novo. A gente ficou triste com o processo, processo burocrático que levou 3 meses e muito difícil. Bom, aí a gente chamou um parceiro de tecnologia, desenvolveu uma plataforma, a primeira com simulador em tempo real no Brasil, foi lançado na época, não existia um simulador em tempo real no Brasil, com parametrizações, e ao invés do processo ser uma competição entre as pessoas, passou a ser uma competição de você contra você, ou seja, o trader ele tinha que atingir algumas metas sem romper algumas métricas estabelecidas. Esse foi um desafio principal. E aí nasceu a Atom da necessidade que a gente teve quando a gente entrou no mercado financeiro, que era qual? Capital e alavancagem e controle de risco para você poder atuar no mercado financeiro com segurança. Bom, quando o negócio começou a crescer bastante, a gente viu que tinha uma outra deficiência, que é o educacional. Então a Atom nasceu, ela só tinha receitas operacionais vindas dos traders, ou seja, eu, a Carol, a nossa tesouraria, junto com os outros traders que trabalhavam na companhia. Os traders profissionais ficavam ali. Só tinha essa receita. E depois a gente passou a ter essa receita dos traders que passavam no processo de avaliação, só que muita gente não entendia o que era aquilo. A gente precisava popularizar o mercado financeiro. A Bolsa tinha, naquele momento, pouco mais de 300 mil pessoas. Eu me lembro. Ou seja, em 2015, taxa de juros do pré
17,5%. Curva longa 25%. Pré-impeachment da Dilma, uma situação terrível para o Brasil, e aí a gente empreendeu. Risco país estressado. Bom, aí o que a gente fez? A gente investiu num processo educacional. Tá. Isso veio bastante de um incentivo, uma ideia da Carol. Sim, porque ela eu me lembro também. Viu essa necessidade toda da gente educar as pessoas para que mais pessoas pudessem aprender sobre essa profissão do jeito certo, com o processo, com o método, que é a coisa mais importante. Quais são as características que você acha que um trader precisa ter para se diferenciar da manada? Bom, as principais características é você ter um processo e seguir um método, seguir um planejamento. As pessoas acham que aprender uma estratégia, eu aprendi aqui uma estratégia do Fibonacci, da médiazinha cruzando, de ler o fluxo do Bradesco tomando BTG. Isso não vai funcionar. O que as pessoas precisam entender é que ela precisa ter um processo, um entendimento, onde um preço está barato ou caro, numa correlação que ele está estudando, ou em relação ao quê, né? Então ele precisa entender o processo de formação de preço, o processo de ciclos econômicos, né? E tudo isso é um processo que você vai desenvolvendo ao longo de muito tempo. É uma coisa que você precisa praticar, você precisa treinar e estudar muito também, né? Isso aí não tem jeito. E criar nem rotina, você falou, né? E criar a rotina, né? Porque muitas pessoas acabam fazendo trade na emoção. O que é o trade na emoção? O cara acordou, estou feliz, eu vou comprar. E aí o cara vai lá e compra e depois dá o que dá, né? Pode acertar uma, duas, três, mas quando perde, perde tudo. Então, o sucesso, é uma frase que a gente fala muito para os nossos traders, é treinável. Então, porque você se aperfeiçoa? Porque você vai aperfeiçoando o seu método, aperfeiçoando o processo, quando você cria ou quando você segue um método. Tá. Então, acho que isso é uma das coisas. E não existe um método padrão, cada um tem o seu método, as suas peculiaridades. Acho que tem um método padrão, que é você formar um processo onde a pessoa entende o funcionamento do mercado, entende o poder dos ciclos, entende o poder de montar análise, e depois a análise acaba sendo um negócio pessoal, uma análise técnica, uma análise fundamentalista, ou uma análise de fluxo, ou é uma análise pessoal do como você está enxergando o mercado. Eu posso ter uma visão, você vai ter uma visão diferente, e esse encontro de visão é que vai dar o trade, o match ali dentro do mercado, né? Então, só para resumir a história da Atom e terminar esse ponto, a Atom nasceu de todo esse processo para resolver dois problemas que a gente teve no começo, que é acesso a capital e acesso à educação, a um processo, a um método, a um passo a passo para a pessoa se desenvolver no mercado financeiro. E outra questão muito difícil que é a burocracia no Brasil. A burocracia no Brasil você abre uma empresa, depois você tem sócio, assina papel, vai papel, etc. O que a gente fez para resolver isso? Comprou uma empresa listada na bolsa e jogou a nossa companhia embaixo. Então a gente fez isso. Eu não entrei junto porque era caro, eu me lembro, era milhões. Viu? Você olha para esses meninos aí, milhões. Mas foi um movimento importante, arriscado, que a gente fez na época, mas isso trouxe para a gente governança, trouxe para a gente transparência, trouxe para a gente a possibilidade de acontecer o que aconteceu, que a gente já vai falar. A meritocracia, que eu acho que é o mais importante. Porque quando você dá uma ação para o cara de uma empresa fechada, você tá lá, Deus dará. Você não sabe se o cara vai te pagar se o cara vai te pagar 50. Agora, quando você está num veículo aberto, quem determina o preço da companhia é o mercado. E você tem a chance de que, se tiver barato, você aumentar a sua posição. Claro. Eu não me lembro da gente na Riviera conversando disso, me lembro claramente. São muitas coisas. Agora, Carol, né, você é CEO da Atom, né, e a Atom teve lucro líquido de mais de 12 milhões de reais em 2020, né, 5 vezes mais do que o ano anterior, tá? 500% a mais, tá? Quase 500% a mais. E, além disso, a empresa vai pagar um dividendo, né, de 6 milhões de reais. Né? Aqui nós temos mais de 30 mil pessoas assistindo. Muitos devem ser investidores da empresa que você comanda. Né? Qual que foi a estratégia que você usou para ter toda essa resiliência num ano tão complicado como 2020?
Essa é uma pergunta-chave aí sobre a estratégia da Atom, né? Primeiro é importante de dizer que a gente sempre teve muito pé no chão, né? Então isso veio lá de trás, quando a gente começou o nosso projeto no mercado financeiro, eu e meu irmão sempre preocupados em que a gente nunca gastasse mais do que a gente podia. Então a gente tinha que crescer de uma forma organizada e sempre investindo e sempre muito atentos ao caixa. Claro. Inclusive uma das coisas que eu mais falo, né? Ter a propósito, mas não abandone o caixa, porque senão nenhuma empresa vai ser lucrativa. E a nossa intenção foi justamente, quando a gente comprou essa empresa de capital aberto, também era que os acionistas eles pudessem ter orgulho daquela empresa que eles estão investindo. Sim. Então a gente ganhar com a valorização, obviamente, dessa empresa crescendo, mas também com os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Então isso sempre esteve no nosso radar. Então, essa estratégia, né, no ano passado... A sua ideia é ser boa pagadora de dividendos. Essa é a nossa intenção, né? Afinal, nós ali trabalhamos por isso também, né? Uma das razões para você analisar uma empresa, investir numa empresa, é se ela paga dividendo ou não, né? Exato. E o dividendo, ele sempre vem ao passado. E a ideia de investir, uma das razões pela qual a empresa paga dividendo é porque o management da empresa quer dividir o lucro com os investidores, né? Exato. E é por isso que muita gente investe. Então, a sua cabeça é continuar pagando dividendo. E foi justamente o que a gente pensou, e por isso até essa tomada de decisão, né, da gente pagar dividendos agora, por alguns motivos. Primeiro porque 2020 a gente teve, claro, toda essa ano conturbado, né, por causa da pandemia, do lockdown que ninguém esperava, e que, obviamente, aumentou também a procura para as pessoas aprenderem sobre o mercado financeiro. Então, a Atom ela já vinha se posicionando muito bem, com conteúdo rico, tendo por trás pedagoga, psicóloga, ou seja, levando a sério a educação. Teve aí a queda brusca da taxa de juros no Brasil, que favoreceu o número de investidores. Isso fez com que a empresa que estava muito bem posicionada no online, que já tinha essa preocupação no educacional, e com esse aumento da procura, a gente tivesse um ano muito bom. E se a gente teve um ano muito bom, e a gente sabe que os nossos acionistas estão sofrendo na situação econômica do nosso país, ou seja, muitos perderam o emprego, muitos tiveram queda de faturamento. Então, a nossa visão foi, já que isso não prejudica o caixa da companhia, porque a gente não precisa de toda essa grana, digamos assim, para que a empresa continue suas atividades, a gente quer distribuir bons dividendos para a gente também ter esse lado onde os nossos acionistas possam aí minimizar as suas perdas ao longo dessa situação de pandemia. Então, mais do que pensar só da empresa ser geradora de caixa, essa decisão ela veio aí combinada com esse momento da economia brasileira que a gente está vivendo. Joaquim, em março desse ano, né, acho que foi 30 de março, um mês e 5, 6 dias atrás, a Exame, né, que é controlada pelo grupo BTG Pactual, né, que é meu sócio também na EQI, na verdade eu sou sócio deles, eu sou sócio minoritário, eles são donos de metade da EQI, comprou um terço, a Exame, comprou um terço da Atom, né? Eu não sei, eu nem perguntei para vocês se vocês podem falar se estão em quiet period ou não, se vocês podem falar, se vocês podem responder. Como é que foi esse processo, se vocês puderem responder, senão a gente pula para a próxima pergunta. Né? Como é que foi esse processo para vocês, da entrada desse grupo tão forte na empresa de vocês, que já é listada em bolsa? Bom, a gente há bastante tempo, né, há mais de 4 anos, vem sendo assediado por vários players do mercado para buscar algum tipo de parceria. E a maior parte dos players buscava um investimento financeiro ou investimento minoritário, onde a gente não via potencial que agregaria para a companhia, não via o potencial empreendedor. E o BTG, presidido pelo Esteves e toda que fez a abertura do Deitouro, que toda a equipe que está lá também, com Góes e outros, né, são pessoas muito empreendedoras. O time todo é muito empreendedor, olha essas oportunidades e corre o risco junto com as pessoas. Então, a gente começou as nossas conversas e foram conversas muito rápidas. Desde o primeiro momento, eles já começaram a ajudar a gente, dando dicas e mostrando o que a gente poderia melhorar. E isso foi algo que encantou bastante a gente, porque a gente estava buscando continuar crescendo num ritmo mais acelerado e mudar de nível. Porque isso, na verdade, é um recomeço, né? Não é um recomeço, acho que é quando você... É uma nova fase. Subiu mais uma etapa... Deu um BTG na Atom. Você subiu mais uma etapa da montanha. E quanto mais se escala a montanha, o ar é mais rarefeito, a competitividade é maior
para os poucos que chegam no topo. E a gente está no meio dessa escalada, tem muita coisa ainda pela frente. Que legal. E com certeza a gente precisava ter alguém que tivesse suporte, estrutura, entendesse de empreendedorismo, principalmente no Brasil, e quisesse correr esse risco. E eu acho que a gente ficou muito feliz com o Então agora a gente é sócio primo, né? Que a gente era amigo, agora a gente padrinho de casamento. Padrinho de casamento, meu sócio primo, agora é tudo uma família. Deixa eu falar, agora é para Carol. Carol, aí o Kim pode dar um pitaco ali se ele quiser. A Bolsa Brasileira, né, tem batido recorde de investidores, né? 3 milhões e meio, 800 mil mulheres, Carol. Né? E a tendência é que isso continue, né? Com essa migração forte de investidores da poupança para a Bolsa, tá? Você acha que nos próximos anos pode ter uma mudança de perfil de investimento, do perfil do investidor brasileiro, né? E como que isso pode afetar a Atom? Com certeza, eu acho que a gente vai ter um aumento cada vez maior do número de investidores. E isso de mulheres, né? Principalmente explosão, de mulheres. Quase 1 milhão de mulheres. Olha, Pablo, e é bolsa, legal de dizer, né? Porque quando eu comecei, né? Parece uma velha falando, mas na minha época, tinham poucas mulheres, né? A gente tinha 5% eram investidoras 16 anos atrás. E hoje a gente está falando de mais de 26%, que já é um número muito representativo, né? Sim. E vem crescendo cada vez mais. Foi o que mais cresceu. Mulher, depois é criança, depois é menor de idade. Então, e é importante de dizer que, primeiro, eu acredito muito que a gente precisa trazer mais mulheres por 2 motivos. O primeiro, por elas mesmas, por elas aprenderem sobre investimento e não serem reféns da opinião de outras pessoas, assim como os homens também não deveriam ser, né? Claro, do gerente do banco, do analista, de ninguém. Você tem que tomar conhecimento. E 2, é a questão de ser um agente de transformação. Porque quando a gente inclui a mulher, quando a mulher aprende sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente tem uma capacidade de impactar mais pessoas. Porque se você observar, é a mulher que passa um pouco mais de tempo com os filhos e que ensina sobre dinheiro, porque ela que dá o dinheirinho da escola, ela que vai no supermercado e ensina o que é caro, o que é barato. Ou seja, se a mulher ela tomar posse desse conhecimento sobre grana, money, bufunfa e sobre empreendedorismo, a gente decola e a gente transforma o nosso país de uma cultura do endividamento para uma cultura do investimento, que daí é o melhor dos mundos para todos. Por quê? Porque se as pessoas aprendem a investir e elas ganham dinheiro, o que acontece? Elas continuam gastando dinheiro. Elas vão na padaria do seu Zé, na quitanda da Dona Maria, ou seja, a economia continua prosperando. Então, é um ótimo momento para falar sobre isso. Eu quero ajudar e muito nesse processo. E, obviamente, a Atom, ela quer popularizar o mercado. Ela quer mostrar que o assunto dinheiro não é pecado, que não é algo difícil, um bicho de 7 cabeças, e sim que é acessível, porque a gente já está no dia a dia de todos os brasileiros. Tá bom. Agora, por Kim, falando agora de cenário macroeconômico, né? Como é que você avalia esse cenário de tendência de alta de juros para tentar controlar a inflação? Né? Na sua visão, você acha que pode impactar muito forte para os investidores? Né? E para te dar um heads up aí, a gente conversou na entrevista de abertura do Leitor aqui com o André Esteves, do BTG, e como eu, né, eu concordo com ele também acha que essa inflação é temporária e deve se comportar um pouco melhor mais à frente. Como está a sua visão para juros e inflação aí, você que é especialista? Bom, comentando um pouquinho sobre juros, eu acho que o Banco Central acertadamente está elevando a taxa de juros. Porque ela... Hoje sai o resultado, dia 5 de maio, é hoje que sai, né? E o importante desse aumento de juros é porque a taxa de juros no Brasil estava abaixo do nível ideal. Ou seja, a gente estava no nível onde, em função da pandemia, a gente teve que fazer uma troca rápida do que estava acontecendo, do viés brasileiro. Qual que é a troca de viés? A gente trocou uma taxa de juros mais baixa por um câmbio mais elevado. E nesse movimento, nessa transição... O Paulo Guedes falou isso, antecipou, falou, nós vamos fazer isso, ou vamos baixar os juros e o dólar vai subir. Só que ele teve que fazer isso de uma forma mais agressiva por conta da pandemia. E essa transição foi uma transição que, em função da pandemia, gerou diversos choques, porque você teve o setor de serviços praticamente parado, né, que era o setor, a locomotiva do Brasil, e você teve o setor industrial e o agronegócio bombando em função principalmente do câmbio, que o câmbio o dólar mais valorizado frente ao real, transformou os produtos brasileiros em produtos extremamente baratos. Então, isso gerou um choque gigantesco, porque você não tinha
as importações, né, ou as importações ficaram muito mais caras dos produtos que o Brasil ainda não estava produzindo, então agora você começa uma substituição desses produtos. Muito bom para a nossa indústria, muito bom para o agronegócio, e assim que a pandemia cessar ou diminuir após a vacinação, a gente vai ter uma readequação de todo esse cenário. Com a readequação do setor de serviços se recuperando, o que vai acontecer? A gente vai ter a inflação um pouco mais controlada. Então, o Banco Central está aumentando os juros, não deve aumentar muito forte agora, né? Eu acho que deve chegar ali entre uns 5,5%, 6% no máximo. Ainda não estou com... Tá longe ainda, tem que calibrar. Vai passando o tempo, você vai calibrando as apostas. Vai calibrando as apostas, mas hoje eu acho que seria mais perto de 5 do que mais perto de 6. E no horizonte... Para dezembro, e o que a gente vê, né, é que está havendo uma distorção dessa taxa de juros de longo prazo. Porque você tinha uma taxa de juros de curto prazo muito baixa e você tinha uma taxa de juros de longo prazo ainda mais alta. Por quê? Porque com o Banco Central, se ele demorar muito para elevar essa taxa de juros, significa que mais à frente ele vai ter que elevar mais juros. E quando ele faz isso, né, deixa essa curva empinadona do jeito que ela está, o que acontece? Curva empinada, o pessoal, né, que às vezes tem uma pessoa mais leve, o juro mais longo está muito alto. Está muito mais alto do que o juro, e na verdade a tendência, né, de ciclo econômico expansionista é quando você tem uma taxa de juros de longo prazo caindo ou com uma tendência de queda nas curvas mais longas, que não está acontecendo no Brasil nesse momento. Você tem a curva muito inclinada, né, para uma alta forte, e isso faz com que nesse momento a gente esteja, né, fazendo com que as empresas não façam grandes investimentos. Porque as empresas vão fazer investimentos quando tiver a perspectiva que o juro vai estar mais controlado e a inflação também vai estar mais controlada. Então, o cenário base que a gente tem trabalhado o pior da inflação está chegando ao fim, vai chegar ao fim quando normalizar serviços, né? E quando normalizar os outros países, porque daí o comércio entre todos os países já vai estar normalizado, vai ter uma entrada, um fluxo gigantesco de dólar, e isso vai ajudar a controlar a inflação, tanto para investimento, aproveitando essa distorção do câmbio, e também essa alta de juros que vai ajudar a conter um pouco esse ímpeto desse montão de dinheiro que vai estar entrando no país. Então, o nosso cenário o que precisa ser ajustado. A gente está numa tempestade perfeita, que é uma oportunidade para os investidores, aproveitar a alocação em títulos mais de longo prazo, com taxas maiores, que eu acho que vale a pena correr o risco Brasil nesse momento, e também risco de algumas instituições financeiras que estão pagando taxas de juros que já superam os 2 dígitos no pré-fixado. Sim. Lá na EQI a gente tem um CDB que paga 1% ao mês já, com garantia FGC. Então, eu acho que é uma oportunidade agora dessa tempestade perfeita. Eu acho que lá em junho, julho, a gente já vai ter uma visão melhor do que está acontecendo com esse cenário. Já vai ter uma visão melhor do tamanho dessa alta do Banco Central, e com certeza eu acho que esses juros de longo prazo vão começar a estabilizar até... E a inflação ficar controlada. E a inflação com certeza vai ficar controlada. Queira Deus. Bom, deixa eu falar, eu não sei se vocês sabem, né, mas o touro lá na China, ele é o símbolo da prosperidade, né? E o ouro, ele é considerado um dos elementos, né, do planeta Terra mais brilhantes, limpos e primitivos do mundo, do planeta, né? E 2021 é o ano do touro de ouro lá na China, né? E eu mandei vir de lá para vocês, né, para todos os convidados que vieram aqui no Day Touro, uma moeda que representa o touro de ouro, subindo em moedas de ouro, para que vocês tenham mais prosperidade e brilhem mais. E eu quero que vocês aceitem esse presente como agradecimento por vocês terem vindo aqui no Day Touro fazer essa entrevista que foi linda comigo. Então, ó, aceitem, deixa eu abrir aqui, ela vem bem protegida, aceitem essa moeda, o símbolo da prosperidade, para que vocês brilhem mais na carreira de vocês. Muito obrigado. Aí, que lindo, galera. Ó, uma honra, hein? Obrigado, Paulo. 2021 é o ano do touro de ouro na China. O touro é o segundo animal no zodíaco, né, lá dos anos, porque lá é anual, né?
Então é isso, fica essa moeda do touro de ouro para vocês, serem mais prósperos e brilharem ainda mais. Gente, é isso aí, chegamos ao fim da entrevista com os irmãos Pfeiffer, uma delícia de conversa. Você que está acompanhando o Deitor sabe, hoje é um dia lotado de entrevistas, e se você quiser repetir, você que se cadastrou a tempo, né, antes de hoje, pode rever as entrevistas quando quiser. Nos vemos, e daqui a pouco sai a decisão da taxa de juros do nosso Banco Central, Kim. É hoje. Será que sobe 75 bips ou não? Vamos lá. Valeu. Até a próxima. Vai, Torinho. Vai. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Vai, Torinho.